Versículo 19. Lucas 10, versículo 19. A palavra do Senhor diz: Eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Amém? Vou ler novamente esse versículo. Para quem está ainda atrasado e não achou na Bíblia, Lucas 10, versículo 19. Eu dei a vocês autoridade, diz Jesus, para pisarem serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Amém? Amados, esse mês iniciamos algumas mensagens, até o pastor Cassiano também começou a falar um pouco sobre autoridade, e eu queria apenas voltar a tocar nesse tema, e vamos estar falando sobre isso alguns finais de semana, no mês de agosto. Amém? A autoridade é algo extraordinário. E eu queria que os irmãos abrissem o coração. Porque depois de compreender princípios de autoridade espiritual, que é diferente de autoridade convencional, nós passamos a viver uma vida em uma outra dimensão, em um outro formato. Passamos a viver e compreender a luta que enfrentamos na Terra de forma diferente. Passamos a sofrer menos e compreender que as lutas nos são permitidas viver para que possamos exercer a nossa posição de autoridade. E é engraçado que nota-se claramente que a igreja do Senhor Jesus, e eu não estou falando a igreja diante do trono apenas, eu estou falando a igreja do Senhor Jesus que se reúne, que confessa Jesus como Senhor e Salvador por todo o planeta, sofre de uma deficiência profunda por não compreender princípios de autoridade espiritual. E temos um povo, e me refiro novamente, não somos somente nós, mas eu falo da igreja de Cristo, o corpo de Cristo espalhado pela terra. Temos uma geração totalmente distante de uma identidade que Deus determinou, que Deus deixou claro que eu e você vivêssemos. E por isso vivemos como um povo fraco, um povo que não tem identidade, um povo que não sabe de onde veio e nem para onde está indo. E é comum encontrar na caminhada cristã irmãos com esse déficit de conhecimento, que não é só o conhecimento que falta, às vezes tem o conhecimento, mas não consegue colocar em prática, não consegue viver este conhecimento. E isso é um problema, porque o diabo se aproveita da nossa falta de prática da palavra. O diabo se aproveita de duas coisas: daqueles que não têm o conhecimento, que precisam buscar, e daqueles que têm o conhecimento e não praticam. Muitos conhecem Jesus, muitos são simpatizantes da fé, muitos gostam de ouvir a palavra, muitos gostam de estar num culto como esse, por exemplo, porque saem daqui confortados ou de alguma forma cheios de esperança para uma semana difícil que vai enfrentar. Mas, amados, isso não é suficiente para colocar o diabo para correr das nossas vidas, porque Satanás conhece a Bíblia. O diabo conhece, inclusive reconhece aqueles que apenas não conhecem, mas que são praticantes da palavra. Então ele separa esse grupo muito bem. Aqueles que praticam a palavra afugentam os demônios, mas aqueles que a conhecem e não põem em prática, o diabo ciranda o tempo todo com a vida daqueles crentes. E é muito comum perceber o diabo cirandando, brincando com a vida de muita gente nos dias de hoje. Porque nos falta revelação da palavra e prática da mesma. Então, quando eu quero falar sobre autoridade espiritual, e eu quero que você preste muita atenção nesse culto hoje, amém? Desligue mesmo o seu celular, não fique aí a pensar em outras coisas, se concentre naquilo que Deus quer falar com você. Quando eu venho falar sobre autoridade espiritual, eu preciso entender que ela é construída em 3 pilares profundos.
E não existe possibilidade alguma de ter e obter autoridade espiritual sem três coisas. E é sobre esses três pilares que eu quero andar hoje com vocês, que eu quero conversar sobre eles. Amém? O primeiro pilar se chama intimidade com Deus. Diga comigo, intimidade com Deus. O segundo pilar significa santidade. Diga, santidade. E o terceiro pilar da autoridade é a graça. Diga, graça. Ok. Então nós temos três pilares, amém? O primeiro pilar é qual? Ok, intimidade com Deus. E o segundo? E o terceiro? Graça. Não dá para desenvolver autoridade espiritual sem esses três pilares. É impossível. Diga comigo, impossível. Não tem autoridade espiritual quem não tem intimidade com Deus. Não dá. Não vai ser possível desenvolver essa autoridade. Existe uma diferença muito grande entre a autoridade, como falei, e a autoridade espiritual. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ter um cargo, ela pode ter uma posição, uma influência, um conhecimento, ela pode ter grande capacidade de comunicação, ela pode ser um excelente orador, ela pode ser boa com as palavras, ela pode ser boa com as técnicas de engajar grandes grupos. Porque existe técnica para engajar pequenos grupos, uma pessoa só, e existe técnicas para engajar uma grande multidão. A pessoa pode ser muito boa nisso, mas ainda assim ela pode não ter ou não possuir autoridade espiritual. E nós vemos hoje grandes oradores da terra, pessoas de muita influência, e com o advento das redes sociais, nós vemos hoje os influencers, pessoas que influenciam milhões de pessoas em contas de Instagram, em canais do YouTube. Pessoas com um poder de comunicação extraordinário. Pessoas com um poder de influência sobre crianças, sobre jovens, sobre adultos e sobre velhos. Sim ou não? Porém, ainda assim, aquele que tem tamanho poder e influência pode não ter nenhuma gota de autoridade espiritual. Você pode ser alguém poderoso, mas o poder não quer dizer que você seja alguém que tenha autoridade espiritual. Porque o reino do Espírito, escute bem o que eu estou falando, o reino do Espírito não reconhece o teu poder de comunicação. O reino do Espírito não reconhece o teu poder de arregimentar pessoas. O reino do Espírito não reconhece quão grande influência você é, ou o cargo que você ocupa. O reino do Espírito não reconhece o cargo que você ocupa no governo. O reino do Espírito não reconhece posições humanas. O reino do Espírito reconhece pessoas que têm intimidade com Deus. É totalmente diferente, e aqui nós estamos falando em princípios de um reino da qual você é participante. Não vi um amém aqui. Estamos a falar de princípios de um reino que não é o reino terreno, que não é o reino governado por homens, por mentes humanas, por homens poderosos, entre aspas. Estamos aqui a falar sobre um reino que é celestial. A minha pátria, a sua pátria não é esta terra. Nós somos aqui peregrinos, estamos de passagem, amém, amados? A nossa pátria, ela é o quê? Celestial. Tudo isso aqui vai passar. Todos os poderosos, os governos vão passar. Mas a nossa pátria, ela é eterna, ela é celestial. E nesta pátria há reino e há rei. E além de ter rei, existem pilares que sustentam a movimentação espiritual. E o diabo atua no reino do Espírito. E é lá onde muitos crentes estão perdidos. É lá onde muitos daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que não sabem como se mover nesse reino. Porque não compreendem os princípios, as leis, os fundamentos desse reino. E os fundamentos do reino espiritual são totalmente diferentes desse reino que nós vivemos, desse domínio que nós vivemos. A autoridade espiritual, ela é fruto
de um relacionamento, de uma submissão, de uma santidade, de um arrependimento profundo no nosso coração e da aceitação de viver na graça do Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Escute uma coisa, meus irmãos. Só existe uma autoridade e ela começa em Cristo. Jesus, ele é a fonte da autoridade espiritual que nós precisamos buscar e que nós queremos hoje falar sobre isso. Nós não temos autoridades em nós mesmos. Não existe autoridade espiritual em nós mesmos. Nós estamos debaixo de uma cobertura. E esta cobertura se chama Cristo Jesus. A palavra diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha o que Jesus está dizendo. Toda autoridade, todo o poder, todo o domínio me foi dado nos céus e na terra. Nós não somos a fonte da autoridade. O pastor Cassiano não é a fonte da autoridade. O pastor Bruno não é a fonte da autoridade. O pastor Fernando não é a fonte. Nenhum homem constituído por Deus aqui na terra é a fonte da autoridade. Só existe uma fonte e se chama Jesus Cristo de Nazaré. A autoridade que eu exerço não é a minha autoridade. Eu exerço a autoridade debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Um policial com os distintivos angolanos não exerce a autoridade autônoma dele próprio. Ele fala em nome do Estado. Sim ou não? A autoridade de um policial é em nome de um órgão que está sobre ele, é o Estado. E quando aquele policial quebra o princípio das leis angolanas do Estado Maior, ele perde a sua autoridade. Basta ele sair da lei um pouco, que ele já perdeu a sua autoridade. Quando um polícia vem pedir gasosa, ele está saindo e infringindo a lei daquele estado. Naquele momento, ele perde a autoridade que ele tinha. Quando eu e você infringimos a lei, infringimos os princípios da palavra do Senhor, naturalmente nós perdemos a autoridade. Porque a autoridade ela está estabelecida por princípios. E basta eu quebrar um princípio para que minha autoridade seja removida. Para agir em autoridade aqui na terra espiritual, eu preciso andar com os princípios alinhados na minha vida. E para andar com os princípios alinhados para a minha vida, eu preciso, primeira coisa, é ter comunhão, é ter intimidade com este Deus. Amém? O que é então autoridade espiritual? Ela significa direito de agir, poder delegado por alguém. É uma liberdade para agir, é uma jurisdição. Eu posso atuar neste território, porque minha autoridade me foi concedida. A autoridade espiritual ela não tem nada a ver com força bruta. Ela não tem nada a ver com força física. A autoridade não tem nada a ver com o volume da tua voz, o quanto você grita. Há pessoas que querem expulsar demônios no grito, mas a autoridade não está relacionada ao quanto você tem capacidade de gritar. Eu posso expulsar um demônio sussurrando no ouvido dele e dizendo, sai agora. Porque os demônios não reconhecem o volume da voz. Eles reconhecem a autoridade espiritual que você carrega. Poder, capacidade, força. O Senhor diz, eu lhes dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quem foi que deu a autoridade? É quem possui. A minha autoridade ela é delegada por alguém que está acima de mim. Eu não posso falar em expulsar demônios em nome de Bruno. Eu não posso expulsar demônios em nome de Andressa. Nós expulsamos demônios em nome de Jesus.
A autoridade do crente ela é delegada, ela não é autônoma, não vem dele mesmo. Quais são os fundamentos para isso, pastor? O crente o crente não possui autoridade independente de Jesus, independente de Cristo, isso é impossível. João capítulo 15, versículo 5, a palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Não existe autoridade sem Cristo. Não existe autoridade espiritual sem Cristo. A autoridade espiritual não é dizer eu tenho poder. E aqui vem um alerta para os irmãos. Vivemos numa geração que tem ensinado coisas erradas às pessoas. Eu não tenho poder em mim mesmo. Porque tudo que eu tenho não vem de mim mesmo, foi Deus quem me deu. Então, somente confessar, e aqui há duas coisas que eu vou aproveitar e vou bater nelas hoje. Muitos irmãos perguntam, pastor, essa questão da confissão positiva, isso é uma teologia muito complexa, isso é complicado. Eu não concordo com a confissão positiva. Sabe por quê? Porque não adianta eu ficar aqui, pastor Cassiano, dizendo, eu tenho poder, eu posso, eu vou comprar isso, 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 até eu comprar. Porque eu estou confessando coisas no mundo material, no mundo natural, e minha mente está apenas ouvindo a minha própria voz, dizendo coisas que eu quero, que eu consigo, que eu vou fazer, e que eu tenho um poder para realizar. Eu não creio na confissão positiva, eu creio na confissão da palavra. É por isso que eu fui ensinado desde a minha mais infância, tenra juventude espiritual, sobre ore a palavra, Bruno. Não ore o que a sua mente quer orar, ore a palavra, confesse a palavra. Então eu tenho uma enfermidade, eu não faço confissão positiva sobre a minha enfermidade, eu faço uma confissão bíblica sobre a minha enfermidade. Eu digo, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado, eu não aceito essa enfermidade na minha vida, eu confesso a palavra. Eu não fico aqui confessar na minha mente, vou ser curado, sai febre, sai febre, sai febre. Não, eu ponho a mão sobre a minha cabeça e digo, eu recebo pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Eu pego, extraio versículos bíblicos e começo a orar e colocar o meu nome dentro da palavra e dizer, é você, Bruno. Eu começo a trazer o poder que há na palavra e confessar a palavra. É diferente de uma confissão positiva. Então nós somos uma igreja que tem pilares que confessam a palavra de Deus. Nós somos uma igreja que ora e que profetiza a palavra de Deus. Eu estou debaixo da autoridade daquele que tem todo o poder. Sabe o que acontece? E Tiago escreve isso de forma muito cirúrgica. Quando ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós queremos resistir ao diabo primeiro. E quem sabe se sujeitar a Deus depois de resistir. E nós gastamos uma energia, uma força absurda tentando lutar contra o diabo, tentando lutar contra as tentações, tentando lutar contra o pecado na nossa própria força. Sabe por quê? Porque nós achamos que vamos conseguir dessa forma. Mas na verdade a receita é outra. O caminho é outro, a fórmula é outra. A fórmula é sujeitai-vos a Deus primeiro. Sujeitai-vos a Deus. Resisti depois ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu me sujeito a Deus, pastor? Eu me sujeito a Deus buscando intimidade com Ele. É muito mais importante viver com Jesus, andar com Ele, conversar com Ele, ter comunhão com Ele, se relacionar com Ele, do que ficar mandando demônio sair. Sabe por quê? Porque quando eu estou com Ele, eu tenho força para resistir qualquer coisa. Se eu andar com Ele, se eu me submeter a Ele, se eu tiver uma vida de intimidade com Jesus, eu vou ter força para vencer o álcool. Eu vou ter forças para vencer os meus desejos pelo mundo, pelo pecado, pela prostituição. Eu vou conseguir viver um relacionamento, um namoro sadio,
até o casamento e me guardar sem ter uma relação sexual até casar. Sabe que essa história de ter relação sexual antes do casamento ficou uma coisa totalmente distante, tão estranho. As pessoas até acham que nós somos de outro mundo. E nos chamam de bobos porque nos guardamos para o casamento. E acham que isso é isso é coisa do passado, já não existe mais. Meu irmão, a Bíblia é a mesma hoje, ontem, para sempre. Jesus é o mesmo ontem para sempre. Ele não mudou. Os seus princípios não mudaram. Pode mudar as gerações, pode vir tecnologia, pode vir robô, pode vir o que for. Pode vir Elon Musk com as suas loucuras da cabeça dele. A Bíblia vai continuar sendo a Bíblia. Os princípios vão continuar sendo os princípios. A palavra do Senhor diz que fornicação é pecado. E vai continuar sendo. Não me venha com essa história. É cultura, pastor. É cultura de sodomia. Cultura de sodomia vai para o inferno, desses aí. Aqueles que praticam a sodomia, aqueles que praticam a poligamia. É cultural dos africanos, mentira de Satanás. A Bíblia, ela é transcultural. A Bíblia, ela é transversal a todas as sociedades, a todas as nações da terra. O diabo tem enganado uma geração. E há no meu coração um sentimento de raiva. Não é contra vocês, é contra um espírito maligno que tem atuado no meio do povo de Deus para lhes roubar a autoridade e fazer com que você viva como um mendigo espiritual aqui na terra. Sabe qual é o primeiro fundamento? É intimidade com Deus. É intimidade com Deus. João 15:4, a palavra do Senhor diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer quer dizer continuar, habitar, ficar. Nunca abandoná-lo. Nunca abandoná-lo. Jesus não disse em João 15:4, me visitem quando puder. Estejam comigo quando vocês tiverem força, tiverem ânimo. Estejam comigo quando estiverem animados. Venham à igreja, leiam a Bíblia quando se sentirem confortáveis. Leiam a Bíblia quando sentirem uma direção de ler. Orem quando der vontade. Não, Jesus disse, permaneça em mim. Então isso não abre brecha para você sair. Não tem momentos de fora, não tem como. Eu preciso permanecer nele. A autoridade espiritual, ela não nasce de uma visita ocasional à presença de Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, até domingo retrasado eu disse, nós não podemos viver de uma experiência de culto. Eu não posso viver de uma experiência da adoração no meio de um culto onde a glória de Deus desce. Uma experiência ocasional apenas. Não posso viver de uma conferência profética, eu não posso viver de um encontro com Deus como tivemos aqui, eu não posso viver apenas da experiência do batismo nas águas, onde submergimos e nascemos para uma nova vida, e foi extraordinário, eu olho os depoimentos, os irmãos mandam para mim, eu fico tão feliz, e a minha oração é de Senhor, faz com que essa pessoa permaneça. Que linda experiência que você teve com Jesus, mas não deixe Ele. Não torne isto ocasional, não torne isto de vez em quando dá, quando nos reunimos. A glória de Deus não só pode descer quando estamos juntos. A glória de Deus quer descer no teu carro quando tu estás na via, na samba, ainda a trabalhar. Às 6 da manhã, às 7, quando você pega aquele garrafamento, Deus quer te visitar com a sua glória. Ali, quando não tem ninguém, você está sozinho. Eu falo de permanecer, eu não falo de visitas ocasionais. Jesus disse, permanecei em mim. Permanecei em mim. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você reconhece a sua voz. João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Meu irmão, para chegar no nível de você reconhecer a voz, você tem que ouvir muito. Você tem que ouvir muito. Eu garanto a vocês, se aqui tiver 100 mulheres e no meio tiver a minha esposa e todas falarem, eu vou reconhecer a voz dela. No meio de 100 mulheres eu vou reconhecer a voz da minha esposa. Eu vou saber onde ela está. De olho fechado. Pode me vendar aqui.
Quando ela falar, eu vou dizer, tá ali. Porque eu convivo todos os dias a ouvir a voz daquela pessoa. Agora você imagina o mundo frenético que nós vivemos, a quantidade de vozes que nós escutamos. Como é que vai se ouvir a voz de Jesus? Você tem milhares de pregadores, milhares de pessoas dizendo coisas certas, coisas erradas, uma mistura, uma infinidade de vozes falando. E os crentes não conseguem ouvir a voz do seu pastor. Quem é seu pastor? Diga Jesus. Há crentes que não conseguem, há ovelhas que não conseguem discernir a voz do seu pastor. Mas essa voz só vai ser reconhecida em meio à multidão de vezes a ter intimidade com ele. Há jovens que nos procuram e dizem, pastor, eu não sei como ouvir a voz de Deus para saber se a pessoa que eu estou a cortejar, se é realmente a pessoa que eu devo casar, que eu devo namorar, construir uma família. Como que eu vou ouvir a voz de Deus, pastor? Como que eu vou discernir para não errar? Você já está no ponto certo, a preocupação. Você está preocupado em não errar. Isso já é good. Agora, como que eu vou desenvolver para ouvir e discernir a voz de Deus no meu coração, no meu espírito, se aquela pessoa é para mim ou não? Diga, intimidade. Não tem outra. E outra, não adianta vir me consultar, não. Porque eu não sou guru e nem médium para estar dizendo aqui a você, não é. Não. Primeira pessoa que você tem que consultar é o Espírito Santo. E a dizer, Espírito Santo, tira o entulho dos meus ouvidos, tira o lixo espiritual dos meus ouvidos, porque eu não consigo ouvir tua voz. Eu só consigo ouvir a voz da carne. Eu só consigo ouvir, é linda, é linda. É um demônio, você não está vendo. Mas está linda, maquiada, cabelo feito, puxado, esticado, toda bonita. Por fora. E é como a palavra do Senhor, que por dentro é como um sepulcro caiado. Não há vida, há morte dentro dessa pessoa. Só que você não enxerga. Sabe por quê? Porque os seus olhos carnais te põem numa situação e numa direção oposta. E como diz lá em Provérbios, há caminhos que para o homem parecem bons, mas que vão te levar à morte. Pessoas que não desenvolvem intimidade com Deus, não conseguem ouvir, discernir a voz de Deus. Aí diz assim, mas já que eu tenho tanto lixo nos meus ouvidos, já que eu não consigo intimidade com o Espírito Santo e desenvolver essa intimidade que o pastor está dizendo, vou fazer uma consulta ao pastor. Marca uma reunião com o pastor. Pastor, estou gostando da menina tal. E assim, a gente já está namorando. E depois vem perguntar o que é que eu acho. O que é que eu acho, pastor? O que é que eu acho? Você já tomou a decisão sozinho, baseado na sua carnalidade, sem consultar a intimidade com Deus. Você já foi. Você quer dizer o que é que eu acho? O que é que eu acho é que Deus tem misericórdia da sua vida. Não, pastor, pode orar para me abençoar. Não abençoou. Não. Esqueça isso. Eu não vou abençoar aquilo que Deus não me deu ordem para abençoar. E muito menos a pessoas que tomam decisões aleatórias, sem andar com Deus, sem conviver com Deus, sem ter intimidade com Deus e pedir a bênção do pastor. Não, desculpa. Para procurar outro pastor, outra igreja. Aqui não. Só tem um amém aqui de um irmão. Acho que os outros estão com raiva de mim, né? Deve ser. Mas até eu terminar aqui, vocês vão me perdoando. Amém? Sabe o que é engraçado? É que Jesus, e ele é o nosso maior exemplo de sujeição a Deus, apesar de ser Deus, sujeitou a Deus. E em Lucas capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz que ele, porém, se retirava para lugares solitários para orar. Agora me diga uma coisa. Se Jesus, sendo quem é Jesus, tirava momentos para ficar em lugares solitários para orar. Agora avalie você, bonita, bonito. Você e eu. Quem somos nós na fila do pão? Me fala.
Me fala mesmo, com as suas palavras, me fala. Diante de Jesus, que se retirava do meio das pessoas para um lugar solitário para orar ao Pai. Para ter o quê? Intimidade com o Pai. Jesus compreendia o princípio da autoridade espiritual. Ele sabia que não tinha como exercer, na prática, a autoridade espiritual sem ter intimidade com o Pai. Agora, posso eu me dar o luxo de vir orar só no Conecta dia 28? Posso eu me dar o luxo de buscar a Deus só no momento que estamos reunidos aqui nos domingos? Desculpa, meu irmão, isso não é vida cristã, isto não é vida espiritual, isto é escassez, mendigagem. Você está mendigando uma vida espiritual. Jesus se retirava. Sabe por quê? E anote isso no seu coração. Jesus tinha autoridade pública quando ele estava no meio das pessoas. Sabe por que Jesus tinha autoridade pública no meio das pessoas? Porque ele tinha intimidade privada. Pegou essa aí? A autoridade espiritual em público só é concedida a quem tem intimidade privada. É o teu secreto com Deus. É lá quando ninguém está te vendo. É quando você dobra os joelhos e as lágrimas descem dentro do banheiro, você sozinho. E você chora e a presença de Deus te invade. E você tem momentos de arrependimento, de comunhão com o Espírito Santo. É o lugar secreto quando não está sendo postado nas redes sociais o versículo que você está lendo. É o lugar secreto que ninguém vê. É a oração que você faz, é a busca que você faz por Deus todos os dias, que ninguém sabe, que não dá nem para sua esposa entrar, é só você e ele. É isso que te concede autoridade em público. Autoridade espiritual. E é disso que estamos falando. É disso que estamos falando. A palavra koinonia no grego, que significa comunhão, participação, relacionamento, parceria. Eu compartilho algo, eu participo em algo com Jesus. A intimidade com Deus não é apenas sobre as coisas, saber coisas sobre Deus, ter conhecimento. Às vezes as pessoas não entendem. Escute bem. As pessoas acham que intimidade com Deus é fazer um curso teológico, é estudar, muita letra, muito conhecimento. Quando, na verdade, às vezes temos tanto conhecimento, mas temos pouquíssimo relacionamento. Sabemos de tudo que está de Gênesis, Apocalipse, teologia A, B, C, D e outras. Mas e a tua vida de experiência com Ele? De relacionamento com Ele? Participar da vida com Deus? É uma diferença imensa. É uma diferença imensa. Homens que andam com Deus, que têm intimidade com Deus, e homens que têm apenas conhecimento sobre Deus. Isso é mesmo que o óleo e água não se misturam, são coisas totalmente distintas. Existe uma diferença entre conhecer Deus e conhecer informações sobre Deus. Amém? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, não conhecia teologia, né? Depois ele foi ali crescendo na sua vida, mas ele tinha uma experiência profunda com Deus. E ainda dizia em algumas cartas, eu quero conhecê-lo. Olha isso, que coisa linda. O apóstolo Paulo, eu quero conhecê-lo. Parece que eu não sei de nada. Uma profundidade de comunhão, amém? A autoridade que não nasce de uma intimidade com o Espírito Santo, ela é perigosa. Porque é aí onde se formam os líderes narcisistas, manipuladores, dominadores. Porque ele construiu uma autoridade que não foi baseada, que não nasceu na intimidade com Deus. E é um grande perigo nosso. É começar a querer ter autoridade baseado na técnica. Demônio A se expulsa assim. Demônio B é assado. Demônio C de categoria A, B, C, 1, 2, 3. Principados, eu me movo. Você sabe a técnica.
não nasceu de uma intimidade. Não nasceu de intimidade. Eu gosto muito de um texto, de um episódio escrito em Atos, capítulo 19. Pega a sua Bíblia e abra Atos, capítulo 19. Eu não posso avançar sem ler esse ocorrido. Atos, capítulo 19, versículo 11. A partir do 11. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de quem? Do Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os filhos de Seva, diga 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: epa, é assim, Jesus eu conheço. Não brinca. Paulo, eu sei quem é. Mas quem são vocês? Grande brincalhosa. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Pelo amor de Deus. Que vergonha alheia. Vocês têm esse problema de vergonha alheia? Eu senti vergonha pelos outros? Eu sinto. Esses 7 filhos de Sevas, bem conhecedores da palavra, judeus, filhos de sacerdotes, cheio de doutrina no juízo, cheio de conhecimento da Torá, dominavam tudo. Os exterminadores de demônios. 7. Era tipo a Liga da Justiça. Mas, meus irmãos, escutem uma coisa. Os demônios, o diabo, reconhece aqueles que têm intimidade e aqueles que não têm. A vergonha que eles passaram simplesmente nasce de pessoas que buscaram ter uma autoridade espiritual, não na intimidade, não no lugar da intimidade da busca, da experiência com Jesus, mas da técnica e da letra. E isto é perigoso. O diabo sorriu da cara deles. Jesus eu conheço, sei quem é muito bem. Paulo é outro boca de caeira, esse ninguém brinca. Mas vocês são uma lástima. Vocês são a vergonha do evangelho. Vocês não vivem o que pregam. Vocês não têm coerência com a Bíblia. Vocês não têm intimidade com Jesus, assim como tem Paulo. Os demônios estavam querendo mostrar a eles que eles não tinham identidade de filhos. Mas não foi suficiente só mostrar que eles não podiam expulsá-los. Para terminar a humilhação, ainda os ataca, dá-lhes uma boa sova, uma boa surra, lhe arranca as roupas e saem todos correndo nu. Agora imagina, aqueles que falavam, queriam expulsar demônios em nome de Jesus, queriam expulsar demônios em nome de Paulo, estão a correr nus, envergonhados, chicoteados por demônios. Que nível de autoridade eu e você estamos vivendo? Quantas vezes já vi pessoas expulsarem demônios não saem? Demônios olham assim e dizem: você não tem autoridade para me tirar daqui. Agora, ela tem. Você tem, é você não. Amados, o reino do Espírito é real. Diga comigo, o reino do Espírito é real. E ele é mais real do que o reino material, esse que eu estou aqui, eu e você vendo. Porque enquanto eu estou pregando, no reino do Espírito há anjos e demônios que lutam pela minha vida e pela sua vida. E se tivéssemos uma visão do reino do Espírito, um raio-x do que está acontecendo em volta desse shopping,
nos céus dessa cidade, enquanto nós estamos aqui a anunciar a palavra de Deus. Vocês não têm noção da guerra espiritual que está travada sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Amém? Eu não posso apenas mencionar o nome de Jesus como se fosse um amuleto sagrado que tem poder. Isso não produz autoridade. Há muitas pessoas que expulsaram e falaram em nome de Jesus e falam até hoje e que não têm autoridade espiritual. O nome de Jesus, ele não é uma fórmula mágica. A autoridade espiritual está relacionada à nossa posição em Cristo e à nossa submissão a Ele. Submissão fala de quê? Intimidade. A autoridade espiritual está relacionada à sua posição e à sua submissão a Cristo. Se não há submissão, se Jesus não pode mexer com a sua vida, se Jesus não pode tratar você, se Jesus não pode curar, se você não tem capacidade de perdoar, Jesus está pedindo para você perdoar. E você não tem capacidade de perdoar. E você diz, eu não consigo perdoar. Você não pode falar de Cristo. E simplesmente você também não pode receber o perdão de Cristo. Porque se você não tem capacidade de perdoar quem te feriu, com que autonomia você quer receber agora o perdão de Cristo? Me fala. Eu já estive em possessões demoníacas. Que os demônios riam das pessoas que estavam orando, simplesmente porque elas não perdoavam pai e mãe. Porque elas odiavam o pai e mãe, mas estavam na igreja, confessavam Jesus, estavam na célula, liam a Bíblia, faziam um plano de leitura, faziam um jejum. Mas a quebra do princípio de não conseguir perdoar lhe roubava a autoridade no mundo do espírito e te tornava ilegítimo ao expulsar um demônio, a dar comando, a determinar no mundo espiritual. O mundo espiritual não reage a pessoas que quebram princípios. Escute isso. Quando quebramos princípios, perdemos a legitimidade de orar, de profetizar, de expulsar demônios se necessário for, de curar enfermos. Perdemos a autoridade quando quebramos princípios. Pastor, eu não consigo largar o vício. Não conseguimos largar o vício. Não podemos exercer autoridade espiritual. Muitos querem autoridade. Sim. Sem intimidade. Não vai rolar. Não vai dar. Muitos querem poder. Poder sem submissão a Jesus. Não vai dar. Muitos querem resultados extraordinários, resultados em todas as áreas da vida, extraordinários, todos buscam isso, e hoje está demais isso, né? Está demais, está cansando já. Eu já estou cansado dessa história de resultados extraordinários. E quem disse que todo mundo vai ter resultados extraordinários? Quem foi que determinou isso? Há pessoas que vão passar pelo vale da sombra da morte. Há pessoas que vão ter que ir para o deserto. Há pessoas que vão passar pela fase da escassez. Mas nós queremos tirar todo mundo de lá, sim. Queremos resultados sem relacionamento. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, meus irmãos. O segundo pilar é a santidade. Falamos do primeiro. Qual é o primeiro? Intimidade. Quer ter autoridade espiritual? Seja santo. Uau, pastor, seja santo? Sim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. A palavra santo no grego, no original dela, quer dizer separado. Quer dizer consagrado. Quer dizer dedicado a Deus.
E essa santidade, eu vou ser muito sincero com os irmãos, ela não significa uma perfeição humana. Ninguém aqui vai chegar à perfeição humana. Só existe um perfeito, amém? E este perfeito se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que não errou, aquele que não pecou. Mas quando o Senhor nos convoca a uma vida de santidade, Ele não está nos convocando para viver uma vida humana, uma perfeição humana. Mas Ele está nos convocando a um pertencimento. Eu pertenço a alguém. Você já parou para pensar nisso? Buscar uma vida de santidade, a primeira coisa eu preciso entender que eu pertenço a alguém. Ou seja, eu não sou dono de mim mesmo, eu pertenço a alguém. E quando eu pertenço a alguém, eu vivo uma separação de Deus. Eu sou separado para Deus, eu estou exclusivo, eu sou uma propriedade exclusiva de Deus, separado para Deus. E se você é alguém separado, você é alguém consagrado a Deus. Você vive num mundo com milhões de pessoas, mas no meio desses milhões de pessoas, Deus te escolheu e te separou. Você pertence a um Deus poderoso que cuida da sua vida, que zela por você. Então você não está no mundo à deriva, como se estivesse assim solto, sem dono, abandonado. Não. Ou como fosse só mais um no meio da multidão. Você é alguém consagrado ao Senhor, alguém chamado à santidade, alguém chamado a uma vida de pertencimento, onde eu pertenço a alguém, eu não sou assim solto, eu tenho um dono que cuida de mim, e eu sou uma propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Amém, queridos? Aquilo que pertence a Deus não pode ser tratado como uma coisa comum. Eu não posso tratar a sua vida. Olhe para mim, você que está olhando assim. Aqueles que estão quase dormindo, fiquem em pé. Quem estiver dormindo pode ficar em pé lá atrás, mas não deixe o diabo te roubar. Se você pertence a Deus, quem pertence a Deus, levanta a mão. Você não pode ser tratado como qualquer um. Eu não posso tratar nenhum de vocês como qualquer pessoa. Não. De forma alguma. Amém, queridos? Santidade não é o preço da graça. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós somos aceitos por Deus porque somos suficientemente santos, aqueles que buscam a Deus. Nós somos aceitos pela graça do Senhor. Não é porque você é melhor, porque você é mais inteligente, você compreendeu o caminho. Não, nós não temos nada, nós não merecemos nada. É pela graça, diga, é pela graça. Porque a palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós mesmos, é dom. Uma vez eu li esse texto e eu disse, epa, é assim. Pela graça eu sou salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabia que até a tua própria conversão de aceitar Cristo Jesus não veio de você mesmo? Eu olhei para esse texto e digo, uau! Até o dia que o Senhor marcou na agenda, dia 21 de outubro de 1999, Deus já tinha me agendado. O dia que eu ia me converter, o dia que eu ia entregar minha vida a Jesus. Até aquele dia, até aquela decisão, não veio de mim mesmo. Veio do próprio Deus que colocou no meu coração. Aleluia. Então assim, meu irmão, nós não temos nada. Esqueça. Porque até às vezes a gente acha assim, nós somos muito bons porque aceitamos Jesus, né? Ah, não, minha vida mudou. Olha, você não tem noção. Eu tomei a decisão certa. Você tomou pela graça. Você tomou porque foi Deus que colocou no teu coração para você tomar essa decisão. Então nem isso você tem de você mesmo. Então pode baixar a bola. Hã? Pode baixar a bola, porque se foste salvo, mediante a fé, isso provém de Deus, não de ti mesmo. Então aí é onde eu vejo as escolhas do Senhor. Quando nos separa, quando nos chama. Amém? A graça ela não é a licença para pecar. Porque muitos pegam esses textos da graça, né? E usam para pecar e se arrepender.
Pecar, se arrepender. Pecar, vou viver uma vida pecando contra Deus. Ela não é licença para pecar. A graça é um poder para você viver uma vida diferente. Para você viver uma vida transformada. Para você viver uma vida sobre os princípios da palavra. Deus te dá graça para você conseguir viver uma vida de santidade. Porque até para viver uma vida de santidade, sem a graça não vai dar. Você vai querer vencer na força do seu braço. Você até vai vencer uma semana, 2, mas depois você vai começar a ceder ao pecado. Então, até para vencer a tentação, o pecado, viver uma vida de santidade, eu preciso da graça do Senhor. Amém? Graça que me faz, que me ajuda, que me empodera. Pronto? Querem usar a palavra empoderamento feminino? Usem. Mas usem dizendo assim, sabe o que é que me empodera? Diga, é a graça. Não é a roupa, não é a bolsa da que mais? Da Louis Vuitton, não é o perfume francês que você usa, o carro que você anda. Não, não é isso que te empodera. Paulo ensinou que é pela graça. Jesus ensinou a graça. É a graça que me dá poder para viver uma vida diferente na terra. Amém? A palavra santificação é muito importante, é uma consagração, é um processo, né? Eu vou viver um processo de me tornar santo. Vou viver essa separação para Deus todos os dias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a palavra diz, esta é a vontade de Deus. Sabe qual é? 2 pontos. A vossa santificação. Coisa linda, né? Esta é a vontade de Deus, palavra do Senhor. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos. A vossa santificação. Deus não quer apenas nos dar dons, distribuir talentos, distribuir poder, aqui homens a serem tremendamente usados nos dons. Deus não quer nos dar apenas dons. Deus quer formar caráter. E para formar caráter, Ele vai ter que te puxar para a santidade. Ele vai ter que confrontar pecados. Ele vai ter que dizer, meu filho, você está sentado nessa cadeira. No dia que você se sentir confortável demais aí, está errado. No dia que você vier nessa casa apenas ouvir palavras de motivação, você vai se perder. Deus não quer e não busca apenas distribuir dons. Deus busca que o teu caráter seja transformado. É possível você ter dom. Um dom lindo. E aqui tem pessoas com dons lindos, que eu admiro muito. É possível você ter dons maravilhosos, subir aqui no púlpito, orar como ninguém, cantar como ninguém, afinado, parece a voz de um anjo, um dom sobrenatural. E mesmo assim ter problemas de caráter. E mesmo assim fornicar com o namorado. Mas está aqui no púlpito. Diga misericórdia. Amém, assim seja. Diga misericórdia. É possível você ter um talento lindo e simplesmente ser imaturo. Imaturo, uma criança espiritual, mas com um talento glorioso. É possível você falar bonito e viver errado. É possível impressionar pessoas com a sua performance. Vivemos essa geração, né? Aqueles que performam como ninguém, basta. É possível viver e fazer lindas performances. Impressionar muitas pessoas. E sabe o que ia acontecer? Entristecer o Espírito Santo. Deus não está ali. Deus não está ali. A presença não está ali. Você não carrega a arca. Você não carrega a glória. Você carrega uma técnica. E as pessoas ficam, uau! Uau! E o Espírito Santo triste com você. Porque a tua performance não justifica a tua mentira, a tua grosseria com a tua esposa em casa, a tua falta de paciência com os teus filhos, a tua ausência na tua família. Não justifica
As tuas horas e horas e horas em telefones vendo pornografia. Mas é um performático como nenhum. Não justifica. O Espírito Santo está triste comigo e com você. O dom não substitui o caráter. Anote isso, o dom não substitui o caráter. Antes o caráter do que os dons. Eu já tive igrejas em que precisei mandar todo o ministério do louvor para casa. E ficamos usando, naquela época era, chamava MP3, né? Ainda é hoje, né? Mas era colocávamos um disco assim. Não era MP3, era disco. CD. CD mesmo. E o louvor da igreja passou a ser um CD. Sabe por quê? Porque eu tinha um grupo cheio de dons, cheio de talentos, mas com um caráter deformado, um caráter que envergonha o evangelho. E Deus me disse: volte ao CD. A minha glória vai vos visitar poderosamente. Glória de Deus não se limita a um instrumento musical bem tocado, nem uma voz linda cantada. Nós podemos ter uma visitação da glória de Deus sem nem instrumentos aqui, sem nem som aqui dentro. O dom não substitui o caráter. A unção não substitui a santidade. Uau, pastor, pode alguém ser usado por Deus? Pode a unção fluir na vida de uma pessoa e mesmo assim caráter dela está deformado. Amados, escute uma coisa e aprendam, anote assim no seu coração. Deus tem compromisso com a sua palavra e com mais ninguém. Deus só tem compromisso com o que ele falou e com mais nada. Se é a burra de Balaão que vai falar, não interessa. Se as pedras vão clamar e vão falar a palavra, não interessa. Deus não tem compromisso com o semeador. Deus tem compromisso com a semente. Então, se a pessoa que está aqui em cima, pregando, ensinando, falando, se por algum motivo ela não vive, ou ninguém sabe, não sei, uma vida reta diante de Deus, ou não tem um caráter aprovado por Deus, e ela está pregando a palavra de Deus tem poder por si só. Ela não precisa do semeador. É uma semente por si só, carrega o poder de Deus e transforma. Por isso que, quando você compreende esse princípio, você para de julgar as pessoas. Ai, fulano, não aceite fulano falando, não. Ah, aquela moça ali, não. Aquela moça não é reta diante de Deus. Mas se ela falar a palavra do Senhor, se ela falar a Bíblia por si só tem poder para transformar. Amém? Conhecimento não substitui obediência. Não adianta conhecer as Escrituras, dominá-las de cabo a rabo e não obedecer. Quando Deus te pede algo, fulano, para de mentir para ser favorecido, você não consegue obedecer. Para de criar currículos falsos para poder se candidatar a uma vaga de emprego. Agora vocês podem dizer, fala Deus. Ai, Senhor. Pega o currículo. Inglês, intermediário. Só sabe falar the books on the table, mais nada. Para de mentir no currículo. Você está mentindo. Isto é falta e falha de caráter. Para de dizer que você teve experiências com que você não teve. Para de falar que você domina coisas que você não domina.
só para ser favorecido, só para tomar vaga, e às vezes tomar vaga de uma pessoa que realmente tem. Aí chega lá, é um desserviço para a sociedade, é um desserviço para a empresa. Caráter, obediência. Manta seu currículo lá de uma folhita só. Porque se Deus quiser te colocar, Ele vai te colocar. Não é um número de folhas que carrega o teu currículo, o número de experiência que você tem. Põe lá, só o que você sabe fazer. Pastor, do pacote Office eu só mexo no Word. Nunca fiz uma planilha do Excel. Seja verdadeiro. Muito mais fácil eu contratar o caráter do que eu contratar os dons. Eu prefiro uma pessoa que não sabe fazer nada, mas tem um bom caráter, do que alguém que diz que sabe fazer tudo e é um picareta. É um aldabrão, é um mentiroso. Eu prefiro alguém que não sabe nada e eu vou ensinar. Chegue para mim e diga, pastor, quero trabalhar com o pastor. Não estou precisando de ninguém, não. Estou só... É um exemplo, né? Pastor, é porque senão depois... Uma enxurrada. Mas chega assim, pastor, porque eu sou empresário. Então eu contrato pessoas. Eu também promovo o mercado de trabalho. Eu não demito ninguém. Eu promovo o mercado de trabalho. Pegaram aí o código? Eu promovo a pessoa. Vai, não dá para trabalhar comigo, vai trabalhar com outro. O que eu estava falando, meu? Ah, não, chega pro pastor e diz, pastor, eu não preciso trabalhar, mas eu não sei fazer. Sabe assim, quando isso comove meu coração, de verdade. Quando uma pessoa é sincera, e eu acho que isso comove o coração de Deus também. O sentimento é de querer abraçar aquela pessoa. Dizer, filha, você não sabe de nada. Vem cá, vou pegar na sua mão, chegue. Você não sabe andar não, né? Não sei, ela tá com vergonha de dizer que não sabe andar. Sabe andar? Não, senhor. Não sabe andar. Então, uma pessoa que é muito sincera comigo, verdadeira, honesta, não tá com aldabrice mentindo para mim. Veja que Deus faz isso, viu, gente? Eu acolho. Venha, vou lhe ensinar a andar. Uma perna na frente, uma perna atrás. Vou lhe ensinar agora como faz isso. Você vai ficar especialista em andar, sabia? Um dia? Porque eu vou andar tanto com você vai andar tanto comigo que eu vou passar tudo que eu tenho dentro de mim para dentro de você. Eu vou transferir para você todo o meu conhecimento, as minhas habilidades, anos de experiência, eu quero transferir para você, porque eu encontrei alguém de caráter. Alguém que não tem dons, que não tem habilidades, que não tem absolutamente nada, mas eu vou fazer sobre você uma pessoa especial, uma pessoa com muitos talentos. Vou desenvolver os talentos dentro de você. Eu vou te ajudar. Eu vou te ver crescer. Conte comigo para o que você precisar. É assim que Deus faz comigo e com você. Agora, quando o camarada vem com eu sou o bambambam, eu sei, eu sou... Não. A palavra do Senhor diz que Deus ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Mas aos soberbos, Deus resiste. Você sabe o que é Deus resistir uma pessoa? Você tem noção do que é isso? Eu prego a palavra há décadas. Eu percebo uma pessoa que está me olhando, resistindo a mim quando eu estou ensinando. Basta no olhar dela eu percebo que ela não tá concordando comigo. Ela está altiva, com o coração duro. Eu noto. E aquilo já gera um desconforto. Sim ou não? Quando você está ensinando uma coisa a alguém, que aquela pessoa, o pessoal da Febracis que sabe que ensina muita gente, você nota que às vezes você está ensinando alguma coisa a alguém, aquela pessoa está com o coração fechado, resistindo a você, dizendo, não é assim como Vera está falando. Essa Vera está muito exagerada, pro meu gosto. Não é desse jeito. A pessoa se posiciona assim. Ela não abre a boca, mas ela se posiciona assim. Ok? Agora você imagina quando a palavra do Senhor diz que Deus abate os soberbos, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, a quem quer se achar demais, quando não é nada. Uma vez, eu estava querendo entender o que era Deus resistir a alguém. O que era você ter Deus resistindo a alguém. E a pessoa que eu estava conversando comigo há uns 15 anos atrás me fez uma parábola
Assim, ao vivo e a cores. Eu queria fazer ela aqui, mas não tem como fazer para que todos vejam. Mas ela foi comigo a um terreno e tinha muitas formigas. E ela pegou uma formiga daquela e foi para a cozinha e disse, Bruno, vem aqui comigo. E eu entrei à cozinha, tinha uma mesa branca, mesa de café da manhã, e ela pôs a formiga no meio, aquelas formiguinhas preta, pequena. E ela disse assim, pronto, tá vendo essa formiga, Bruno? Eu disse, estou, o que é que tem de mais aí? Ela disse, ela tá querendo correr. Agora veja, ela vai para cima. Aí ele pôs a mão aqui. Quando a formiga bateu na mão, ela virou para a esquerda. Aí ele pôs a mão na esquerda. Aí ela bateu a mão na esquerda, ele levantou a mão, ela foi para a direita, ele pôs a mão na direita. Ela bateu a cabeça na mão direita e ela ficou nesse ciclo. Quando ela ia se movimentando, vinha a mão e bloqueava de um lado. Quando ela virava para o outro, vinha a mão e bloqueava do outro. E ele disse, assim é a soberba do homem e como Deus o resiste. Eu olhei para aquilo e eu disse, meu Deus. Não queira ter Deus resistindo à sua vida. E a palavra do Senhor diz que Deus só resiste ao homem quando o seu coração se endurece, se ensoberbece. Quando você deixa de ser humilde, quando você para de obedecer para seguir seu próprio caminho, Deus começa a te poldar. Deus começa a te travar. Tudo que você vai querer fazer, parece que tem uma mão na tua frente, que você bate e não dá certo. Vai aqui, bate e não dá certo. Pastor, o que está acontecendo com a minha vida? Você está tendo simplesmente a resistência de nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Sabe por quê? Por causa do teu orgulho. Por causa do teu orgulho, o próprio Deus está te resistindo. Aleluia. Não sei se eu vou conseguir continuar. Mas iríamos entrar no terceiro e último fundamento para se desenvolver a autoridade espiritual, que é a graça divina. A graça nos lembra uma coisa muito especial. Sabe qual é? Diga, não sei, pastor. Eu vou vos lembrar. A graça, ela me lembra que eu não estou aqui hoje porque mereço alguma coisa. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Eu estou aqui porque Deus me salvou. Eu estou aqui porque Deus me capacitou. Eu estou aqui porque Deus me sustenta. Nada vem de mim mesmo. Eu não mereço. A graça vai sempre me lembrar que eu não tenho nada em mim mesmo se não vier do Senhor. Quando você achar que você está sendo sustentado pelo seu próprio esforço, porque você é capacitado, você começou a se perder. Você tem que entender que até a tua inteligência, o teu esforço é pela graça. Por causa da graça, você não merece, irmão. Nós não merecemos, é pela graça. Um homem de grande autoridade espiritual, Paulo. Um homem de grande autoridade espiritual, apóstolo Paulo, mas totalmente dependente da graça. Um homem daquele nível que lemos as suas cartas, que exerceu uma influência absurda do Evangelho de Cristo, que espalhou o Evangelho por continentes, que enfrentou inúmeros desafios. Um homem grande, com autoridade espiritual no reino do Espírito elevadíssima. Era alguém extremamente dependente da graça. Foi usado por Deus, grandes revelações, pregou o Evangelho, fundou igrejas. Mas em 2 Coríntios ele fala o célere, aquele texto mais aclamado por tantos de nós. A minha graça, Deus lhe disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso mostrava uma dependência de um homem, escutem, amados, é proporcional. Aliás, é inversamente proporcional. Quanto mais elevado o teu nível de espiritualidade,
e nível de autoridade espiritual, quanto mais elevado ele é no reino do Espírito, maior é a tua dependência da graça. Quanto mais cresces no reino do Espírito, mais te humilhas diante da graça do Senhor. Mais a tua dependência aumenta da presença dele. Mais você compreende que você não pode fazer nada se não for pela graça do Senhor. Quanto maior o nível de autoridade espiritual, maior o teu nível de submissão e intimidade com Cristo. A graça significa ser suficiente, bastar, ser suficiente para sustentar. Paulo concluiu algo muito interessante, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas por que isso? Quando sou fraco é que sou forte. É porque quando eu reconheço minha insuficiência, eu começo a depender da suficiência eterna de Deus. Quando eu reconheço que é insuficiente, eu sou insuficiente em mim mesmo, aí eu começo sim a experimentar de uma dependência de um Deus poderoso na minha vida. Não há lugar para o orgulho aqui. Para se ter autoridade espiritual no reino do Espírito, não há lugar para orgulho. Há lugar para dependentes. Total dependência de Deus, dependência da sua suficiência. E atenção, escute, estamos falando de graça, de submissão, de nos submeter a Deus, de baixar a crista, o orgulho. Mas a graça, ela não é sinônimo de diminuição da autoridade. Porque quando eu chego diante de Deus e digo eu não sou nada, eu não estou me diminuindo, eu não estou removendo a minha autoridade espiritual. Pelo contrário, a graça ela não diminui a autoridade, ela fundamenta a autoridade. Os fundamentos de um homem com autoridade espiritual, os fundamentos estão baseados na graça, neste lugar de dependência. Amém? Quanto mais dependente eu sou, mais autoridade eu tenho. As pessoas dizem, eu tenho autoridade, pastor, porque eu sou espiritual. Não, não é isso. Ah, eu sou uma pessoa espiritual, por isso eu tenho autoridade. Você não tem autoridade. Você tem autoridade porque Cristo é a autoridade sobre você. Então não é porque você ora que você tem autoridade. Não é porque você lê a Bíblia que você agora tem autoridade. Não é porque você tem conhecimento. Você não expulsa demônios assim. Há pessoas que dizem, eu expulso demônio porque sou poderoso. Eu já vi isso já. Ah, chama fulano, que fulano tem poder para expulsar demônio. Você expulsa demônio, sabe por quê? Porque Jesus venceu. Não tem nada a ver com quem está expulsando. Tem a ver com a autoridade que está sobre mim e sobre você. Aleluia. Há pessoas que dizem, eu tenho autoridade porque oro. A oração ela não compra autoridade. Escute bem isso. A oração não vai comprar autoridade. Sabe o que a oração vai fazer? Vai nos alinhar. Alinhar o nosso coração com quem tem autoridade. Quem tem autoridade? Cristo. Em quem há toda a autoridade espiritual? Cristo Jesus. Quando eu oro, eu me alinho à autoridade espiritual sobre a minha vida. Então, quando eu me alinho, eu sei exatamente como irei proceder. Eu vou proceder com a autoridade que não é minha, mas me foi delegada, e agora sim, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? Então, a autoridade, ela não compra. Aliás, a oração não compra a minha autoridade. A oração me alinha à autoridade que não é minha, mas é que é de Cristo. A verdadeira declaração que eu tenho que fazer não é eu sou poderoso. Ou vocês mulheres, né? Eu sou poderosa. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de declaração. A declaração correta é Cristo é poderoso e eu pertenço a Ele.
Cristo tem todo o poder. É engraçado aquele versículo da Bíblia que fala, né? Posso todas naquele que me... Há pessoas que têm esse versículo aberto e impresso na casa. Posso todas as coisas. Há pessoas que põem assim no relógio, lembrete, alarme, cadernetas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Atenção, estamos interpretando mal a palavra. Você pode todas as coisas, mas não é na forma que você pensa que é. É naquele. Quem é aquele? Me fala, quem é aquele que tem todas as coisas que você precisa? É Cristo, é Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo. Então, cuidado que estamos usando mal a palavra de Deus. Não nos submetemos a Cristo, mas queremos todas as coisas. Não obedecemos a Cristo, mas queremos todas as coisas, porque Ele me fortalece. Não nos arrependemos de pecado, mas queremos todas as coisas, porque Ele que me fortalece, como está na palavra. Não vivemos uma vida de santidade, queremos viver um relacionamento em fornicação e dizendo, vou ter tudo quando casar, porque posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Não há submissão, não há santidade, não há intimidade, mas há sim uma busca por querer coisas. Há sim um desejo, uma fé, sabe? Até que me impressiona. E pastor, não vai me faltar nada. Vai faltar sim. Não vamos usar a palavra de Deus de forma errada. E o diabo tem nos enganado com isso. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aleluia. Eu poderia continuar, meus irmãos, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, onde estaremos juntos. Porque daqui eu quero começar a falar sobre a confiança, sobre Jesus como nosso modelo maior de autoridade, sobre a vida de Cristo. Eu quero andar com vocês sobre esse tema. Mas aqui já é suficiente para nós orarmos. Vou fazer aqui uma pausa, amém? E continuamos depois. Aqui já é suficiente para nós orarmos e dizermos: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu não posso ser alguém que o diabo tem envergonhado, tem cirandado com a minha vida porque eu não tenho autoridade. E para encerrar, eu quero dizer que a autoridade espiritual não é para um grupo seleto de pastores, mestres, apóstolos. A autoridade espiritual, ela é para todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus e têm uma aliança com Ele. Todos aqueles que fizeram uma aliança com Cristo, nascidos de novo, filhos de Deus, você tem acesso a esta autoridade. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero convocar a igreja a orar para que Deus nos coloque nessa posição. Para que o diabo não nos engane mais. Não podemos aceitar viver uma vida medíocre, uma vida escrava, uma vida que envergonha o Evangelho, que envergonha a Deus, pela nossa falta de autoridade, de compreensão do que é autoridade espiritual. Então feche os teus olhos, começa a orar, Pai, em nome de Jesus. Deus da graça, poderoso, colocamos a nossa vida diante de Ti neste dia. E Te pedimos, Senhor, primeiramente perdão, porque o diabo nos roubou por falta de revelação quanto à autoridade espiritual, quanto à autoridade no reino espiritual. É fato, Senhor, que quem não sabe submeter-se a uma autoridade não vai conseguir desenvolver autoridade espiritual. E o nosso primeiro ponto contigo é que queremos, Senhor, nos submeter a Ti. Queremos ter um lugar de intimidade contigo, este lugar de Te buscar, este lugar de estar contigo, este lugar de filho,
Um lugar de filho que pode chegar na tua presença como pai. Este lugar de filho, Senhor, que eu quero me aproximar de ti. Eu preciso ter um secreto contigo, Senhor, porque a autoridade espiritual é desenvolvida no secreto. É desenvolvida na intimidade do relacionamento contigo. E eu preciso desenvolver isso. Assim como eu preciso, Senhor, desenvolver a santidade nos meus dias. O meu caráter precisa de transformação. Tu queres mexer com o meu caráter. Tu queres mexer com a forma como eu procedo, as minhas atitudes no dia a dia. Oh, meu Deus. Tu queres tocar no meu caráter. Antes dos dons, nós te pedimos um socorro. Vem ao encontro do nosso caráter e mexe conosco. Antes de desenvolvermos os talentos, os dons, Senhor, nós queremos que tu transforme o nosso caráter. Não podemos ser uma igreja, Senhor, cheia de máculas, cheia de ruga, cheia de deformação no caráter, mas cheia de talentos. Não é isso que queremos, Jesus. Queremos te priorizar, o trabalhar das tuas mãos em nosso caráter. Queremos te dizer, mexe conosco, mexe com a nossa vida, mexe, trabalha em nós, Senhor. Faz com que vejamos aquilo que precisa ser mudado em nós. Os dons, os talentos são uma consequência. Não queremos ser um povo, Senhor, de dobro ânimo. Um povo, Senhor, de duas caras. Um crente na igreja, um endemoniado em casa. Senhor, tenha misericórdia. Não queremos ser crentes da igreja e possessos por demônios no nosso caráter, no nosso trabalho, onde andamos, naquilo que fazemos. Meu Pai, em nome de Jesus, muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Queremos viver pela graça, assim como o apóstolo Paulo. Queremos viver a graça sobre as nossas vidas para viver o poder de ter uma vida transformada. A tua graça nos basta e teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Queremos ter autoridade no mundo espiritual. Queremos ser pessoas que o diabo reconhece, que o inferno reconhece, assim como reconheceu a Jesus e a Paulo em Atos capítulo 19. Os demônios precisam temer ao ouvir a nossa voz. Pessoas que têm autoridade espiritual. Pessoas que constroem essa autoridade com arrependimento, com busca incessante por ti, por intimidade. Não é possível, Senhor, que os demônios se sintam à vontade entre nós. Não é possível que o reino das trevas se sinta à vontade entre nós. Não é possível que o reino das trevas, Senhor, não enxergue em nós pessoas de autoridade, pessoas de intimidade, de caráter transformado. Não é possível que o diabo enxergue em nós uma igreja fraca, uma igreja que não tem autoridade espiritual, uma igreja que não é madura na fé. Não é possível, Senhor, nós não aceitamos isso. O inferno precisa estremecer ao ouvir a voz de uma igreja se levantando. O inferno precisa estremecer, como diz a tua palavra, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Mas é uma igreja madura, é uma igreja que tem autoridade espiritual. Não é uma igreja, um grupo de pessoas que se reúnem em um clube social, mas é pessoas que compreendem o reino do Espírito. E é isso que eu te peço, levanta uma igreja poderosa, cheia de autoridade, cheia da tua palavra. Uma igreja santa, redimida, lavada pelo sangue, arrependida. Uma igreja, Senhor, desperta uma igreja. Desperta entre nós uma igreja, Senhor, que é o teu povo. Uma igreja que anda em santidade. E que os demônios, ao se aproximarem, irão reconhecer e serem afugentados. Não pelo tom da nossa voz, não por quanto gritamos, pelo volume com que falamos, não pelo conhecimento que é distribuído entre nós, mas os demônios irão estremecer diante de pessoas que têm intimidade com o Pai, diante de homens e mulheres, de jovens que andam com Jesus.